Como fazer uma modelagem linda para o busto? Esse é o nosso assunto de hoje. Olá meninas, sejam bem-vindas. Eu sou a Rúbia Dalarne e eu sou estilista e modelista, para quem não sabe. Então, desde que eu comecei meu ateliê lá atrás, 9 anos atrás, eu assumi logo de cara a modelagem dos vestidos de noiva e dos vestidos de festa também, né? E foi um desafio enorme começar nesse mercado e me especializar sim nos vestidos. E um dos elementos que são decisivos para a qualidade da nossa modelagem é fazer um busto com qualidade, aquele busto que fica redondinho, que valoriza o corpo, que cai bem e que traz mais qualidade para o vestido. E saber fazer um busto bem certinho, né, requer habilidade em distribuir as pences, as medidas e trazer proporção entre elas, né, e uma curvatura bem harmônica. E é isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo. E se você é nova por aqui no canal, já se inscreve e deixa seu curtir para eu saber se você está gostando desses vídeos, né? E vamos à aula. Então, meninas, eu já estou com a modelagem aqui encaminhada. O que eu fiz? Eu já posicionei as alturas do corpo da cliente, começando com a altura das costas, né, uma linha base, e eu fui colocando a altura da cava, a altura do busto, a altura de baixo do busto, a altura das costas e a altura da frente. E pra gente começar a modelagem no meu método, né, eu sempre começo, né, com as alturas, para daí ir identificando e analisando como dividir as pences, né, para fazer as curvas para que o vestido contorne o corpo, né, diferente da roupa de dia a dia, onde elas são mais caidinhas, mais soltinhas, não tem pence, né. No vestido de festa, o vestido contorna o corpo, desenha as formas e a gente tem o poder aqui de escolher qual forma a gente está criando simplesmente com essa distribuição mais planejada. Então, na hora de fazer a minha modelagem, eu tenho isso bem em mente, sempre analisando a medida da cliente, analisando também as medidas e a diferença entre a cintura, o busto e o quadril da cliente, assim entendendo onde eu vou colocar mais volume, aonde eu vou deixar mais sequinho, para que além de vestir bem e sob medida para a cliente, eu também consiga trazer maior harmonia entre as diferenças das medidas, quem sabe corrigindo alguma situação ali do biotipo dela quando uma medida, por exemplo, é muito maior que a outra. Aqui nesse caso, que é um caso real de uma modelagem que eu estou fazendo para uma cliente aqui do ateliê, ela tem um busto bem grandinho, assim, tamanho 48 o bojo dela, a medida do busto dela é 102, né? Então é um busto mais volumoso, né? E ela não tem barriguinha, aquela barriguinha saliente, né? Ela é bem curvilínea, né? Com medidas bem generosas de busto, que podemos dizer. E aqui eu já coloquei também as outras medidas que a gente precisa saber aqui, né? Para ter como base. Se você quiser utilizar essa técnica de distribuição de pences aí, você pode utilizar e adaptar as medidas para as medidas que você deseja fazer. Então aqui eu tenho como medida de cintura dela 83, né? Que se a gente for pensar, 83 é uma medida de cintura do 42, 44, mais o 42 por aí, né? Entre MG. E abaixo do busto dela é 89. O entre-seio é 20. Então, ela tem a parte da cintura um pouquinho mais fininha, né? Do 42. E o busto dela é quase 48. Isso é muito frequente. A cliente ter uma parte do corpo um manequim, outra parte outra, né? O que acontece? Essa cliente, se ela for até buscar um vestido pronto, o que vai acontecer? Ou vai ficar pequeno no busto, não vai fechar no busto e vai servir perfeitamente assim na cintura, se ela for provar um tamanho 42, né, 44, depende da modelagem do lugar, e o busto não serviria. Aí se ela experimentar um 48, que vai servir a taça do bojo, né, do busto,
vai ficar muito grande na cintura dela. Então, o sob medida acaba sendo uma saída perfeita para a gente conseguir vestir o corpo de pessoas que têm essas diferenças de cada parte do corpo ser um manequim, né? É perfeito para isso, principalmente para bustos mais avantajados que sofrem muito, tanto com sustentação quanto encontrar uma taça que acomode bem o busto, valorize o busto e valorize a cintura ao mesmo tempo quando ela é mais fininha, que é esse o caso, né? Então, aqui eu já identifiquei aonde estão as alturas, né? Sinalizei aqui na minha modelagem escrevendo. E agora eu vou começar a anotar as medidas, né, das larguras para analisar como eu vou distribuir essas pences, né? Então, vou pegar minha fita aqui. A primeira medida que eu vou colocar aqui é a medida do busto. Então, a medida do busto é 102, eu dividi por 4, né? 1/4 de centímetro. 2 é 25,5 e na frente a gente tem 1 centímetro de transferência, então vai ser 26,5. Então, eu venho aqui e marco 26,5. Depois, nas costas, a gente tem que tirar esse 1 centímetro, né? Agora, abaixo do busto é 89, 22,25. Então, a gente vai pôr 23,25. Aqui a gente já consegue ver essa diferença bem gritante da medida de baixo do busto dela com a medida do busto, né? Dá pra ver que aqui é bem mais fininho. Vamos ver a cintura. A cintura dela é 83, 1/4 de 83 é 20,75, 21,75. Então, a gente vem aqui e anota 21,75. Aqui a gente já consegue ver também que a cintura dela é muito mais afinada do que o busto. Então, ela tem a cintura muito, muito menor, como eu já evidenciei isso, já falei aqui. Então, a gente vai utilizar depois para fazer essa curvatura e fazer com que essa curva contorne melhor o corpo, utilizando essa régua aqui, porque ela vai entrar ali e fazer melhor essa curva aqui. Mas antes da gente chegar nisso, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer essa lateral ficar mais retinha, né? E aqui, claro, a gente já tem que ter em mente que essa pence aqui embaixo do busto, nesse caso, vai ter que ser um pouco mais profunda. Porque, né, a gente pode optar, nesse caso, por uma pence mais profunda logo abaixo do busto, porque ela não tem barriguinha saliente e tem um busto grande. Então, esse tecido ali vai sobrar naturalmente nesse lugar. E a gente não pode colocar tudo aqui nessa lateral, né? Uma pence muito grande, igual tá aqui. A gente não consegue fazer uma curva muito grande em nenhuma pence. É legal quando as pences são divididas de maneira suave. Então, a gente vai tirar um pouquinho na lateral, mas a gente vai tirar também bastante aqui embaixo do busto. Então, eu vou colocar uma pence de 2 centímetros para cada lado aqui. Aí, a gente vai conseguir já um tanto aqui. Normalmente eu não uso uma pence tão funda, né, 2 centímetros, às vezes eu uso 3, que vai 1,5 para cada lado. Porque, aqui por que eu usei? Porque o busto é bem grande, então vai acomodar essa curvatura, vai fazer uma taça mais avantajada, né? Sempre que a gente pensa que embaixo do busto tá bem justinho, ele vai evidenciar o busto. Então, se a mulher quer disfarçar e parecer ter o busto menor, a gente tem que fazer essa pence mais rasa, né? E distribuir de outra forma, suavemente as pences, né? Que é a mesma ideia de uma blusa mais soltinha. Quanto mais ajustado embaixo do busto, mais vai evidenciar o busto, né? Então, aqui a gente vai pôr 4 centímetros, né? Que a gente acresceu aqui a nossa medida pra gente entender aonde vai parar a nossa linha da lateral. E aqui, também embaixo do busto, a gente também acresceu 4. Então, aqui a gente já viu que a gente criou uma linha mais retinha, ó.
Essa diferença aqui, né, a gente vai ter que fazer mais retinha e pode compensar nas costas e tudo mais, porque a gente não pode fazer curva nessa linha da lateral. Então, a gente vai espalhando a pence, fazendo a somatória da medida ficar certinha no tamanho da cliente, né? Então, é um jogo de encaixe, literalmente. Então, aqui, a gente tem que analisar uma segunda coisa. A altura da frente é aqui, né? A altura da frente é bem grandinha, acho que, se não me engano, é 48 e das costas é 39, 41. Então, tem 7 centímetros de diferença aqui, ó, da frente para as costas. Como ela tem uma taça de busto bem grande, a gente pode utilizar, nesse caso aqui, 6 centímetros. Então, eu vou colocar 3 centímetros para cada lado, aqui. Normalmente, eu uso no máximo 5, só nos bustos maiores de 48 eu uso 6 aqui na lateral, né? Quanto menor o busto, a gente vai adaptando essa pence aqui ao tamanho da taça do bojo que a gente tá planejando fazer, né? Então, cada bojo, cada tamanho de busto, né, fica ideal um tamanho de pence aqui. A gente não pode pôr uma pence, por exemplo, muito grande num bojo muito pequeno. Não condiz, né? Então, aqui, como o bojo é 48, comporta uma pence maior. E aqui, na minha técnica de criação desse busto, o que é o nosso objetivo? Criar um busto mais arredondado, que fique parecendo aquele busto de silicone, que todas as mulheres querem que o busto fique bem definido, bem acomodado, que fique proporcional, que ele não fique nem muito grande, nem muito pequeno, né? Que fique proporcional à cintura e tudo mais. E eu venho desenvolvendo essa técnica utilizando a criação do busto, usando pences mais arredondadas. Então, a gente vai utilizar para criar essas curvas de busto, as réguas, vocês vão notar a parte mais redondinha delas. Por quê? Se a gente pensar que o nosso busto é arredondado, as curvas que contornam ele também precisam ser mais arredondadas para que o busto tenha mais espaço para ficar mais redondinho, né? É óbvio isso. Então, isso precisa estar também na modelagem para que a gente crie, né, esse volume arredondado. Então, para isso, a gente vai espalhar as pences, criar essas pences, essa e essa, as 3 pences mais redondinhas, com as réguas curvadas, esquadro curvado. Então, aqui, para criar essa daqui, que é a primeira, a gente vai posicionar essa parte aqui mais arredondadinha, não a parte mais curva, mais ou menos de 1/3 dela para cá, a gente vai posicionar na nossa medida e vai mirar no centro aqui do encontro do entreceio, né? Essa linha aqui é a linha do entreceio, que no caso dela é 20, então tá com 10 de medida aqui. Então, eu vou vir aqui e vou ligar a linha, que é esse ponto, que é bem onde fica o mamilo dela, lá no meu 6, né? No meu 3 centímetros. Essa é a linha do busto, né? A altura do busto é a linha do busto. E eu vou espelhar a régua e fazer pro outro lado. E aqui é sutil, mas na hora de dobrar a gente precisa respeitar essa curvatura. Aqui são milímetros de diferença, mas tudo isso no final faz a diferença. Dá aquele encaixe mais incrível, mais maravilhoso. E a gente vai utilizar também a reguinha aqui. Essa é o esquadro de cava, né, que a gente utiliza para fazer aqui, para fazer várias pences. E aqui a gente vai utilizar também para criar essa nossa pence debaixo do busto. Conforme a gente já marcou, né, só deixa eu deixar aqui mais forte, a gente já marcou os 2 centímetros aqui embaixo do busto, né, na linha abaixo do busto e na cintura. A gente vai ligar essas 2 medidas, né, até embaixo do peito, né? Aqui tá bem embaixo do peito. Mas, pra fazer aquele contorno que começa o bojo, né? Aqui, exatamente a base do bojo, a gente vai utilizar esse esquadro aqui. A gente vai posicionar ele bem no começo da curvinha aqui,
bem nessa região aqui, no nosso encontro da nossa linha lá, que a gente traçou agora. Aí a gente vai vir aqui, ele fica como se fosse o topinho de uma mesquita, sabe? Ele fica abauladinho. E a gente vai ligar ele até os... Vocês podem notar que como a gente põe a régua assim, ele vai mais ou menos até 2/3 e ele encontra a outra linha. E a gente vai fazer isso com o outro lado também. Qual é a diferença de fazer isso em vez de fazer reto, né? Quando a gente faz reto, a gente come um pedaço do tecido que faria curva e deixaria aquele peito bem redondo. Quando a gente utiliza a régua reto, a gente tá construindo um peito que vai fazer bico na ponta, onde fica o mamilo, ninguém quer isso. A gente vai construir um peito mais, parece seco, não fica com essa curva aqui. Aqui a gente já consegue ver que tem essa curva. Na hora de costurar aqui, claro, a gente vai dar uma suavizada nessa quina. Nunca pode costurar com quina, né? Aqui. Mas esse bojo, ele vai acomodar, vai formar uma modelagem bem redondinha. Como eu vou deixar aqui de exemplo, vários bustos no final que tem essa minha técnica, né? Todos os meus vestidos são construídos com essa técnica. E aqui na parte de cima, né, a gente vai criar a pence de cima, né, na costura, que esse bojo vai ser coração com V, na verdade. Já vou olhar até o desenho. Aqui a gente vai deixar 1,5 para cada lado. E a altura boa, como que eu sei até onde eu posso decotar, Rúbia? Normalmente, essa linha da cava aqui é uma linha guia, né? Pra gente entender onde o top pode vir, por exemplo, tomara que caia, outros modelos sem ficar com o peito muito de fora, sem ficar muito ousado o decote, né? Então, esse é um limite muito sábio da onde ir. Quando a pessoa tem um busto maior, a gente quer um efeito V, às vezes eu levanto um pouquinho, uns 2, 3 centímetros nessa região aqui, né, em direção à cava, porque aí eu abaixo um pouquinho o entreceio e eu dou aquela sensação de V, sem decotar muito o vestido. Isso é um truque bem legal que eu fui desenvolvendo com o tempo. Deixa eu olhar aqui o desenho, eu tô com o desenho da cliente. Eu desenhei um top que tem esse V maior, por isso eu tirei uma medida dela, inclusive do decote, a altura do decote da frente, entre 32 e 28. Eu sempre tiro essa medida do decote que a cliente deseja, com ela olhando com a fita métrica na frente do espelho, para que a gente não tenha surpresa dela não gostar, achar que tá muito decotado, achar que tá pouco decotado. Então isso elimina alterações, né? E a gente fica mais feliz, com a cliente feliz, sem ter que mudar o vestido, né? Quanto mais o briefing está bem feito, melhor é. Então, aqui é o 32 dela, onde a gente vai descer o decote. Beleza? Então, eu vou traçar com essa parte do meu esquadro aqui, né? Que ela é mais arredondadinha também. Aqui, a medidinha para os dois lados. Legal. Ai, eu passei um pouquinho torto. Aí, né, com a canetinha aqui, às vezes fica mais difícil de eu fazer do que na mesa. Tá, legal. Aqui, né, eu já tô com essa medida de cava, 2 centímetros abaixo da linha da cava, né? Então, não vai pegar nela embaixo do braço aqui. Então, pra eu saber como que eu vou traçar esse decote, a linha do decote aqui, normalmente é necessário dobrar aqui, né? Pra que a gente consiga visualizar. E aqui eu venho com a minha régua
eu venho com a régua normalmente assim, olha, pegando o decote até essa linha aqui, que é a dobra do papel. Aí eu giro pra lá a minha régua pra encaixar ela aqui no final do decote em direção à cava. Assim eu vou criar um decote coração mais V, né? E quando a pessoa tem bastante busto, como aqui é o caso, né? A gente tem que analisar se o busto é de silicone ou não. Quando o busto é de silicone, ele vai exigir maiores pences em outros lugares. Porque o peito, principalmente quando a prótese é do formato mais redondo, precisa de pences para fazer essa curva, que é muito redonda, ela é mais necessária de pence do que quando a prótese é gota ou o peito é natural, que tem um formato mais natural, né? Então, normalmente a gente inclui uma mini pence nas modelagens nessa região aqui. E essa pence, ela vem só até a metade e ela é de 8 milímetros. Isso aqui a gente vai dobrar no papel e vai eliminar. Se o decote é muito V no entre-seio e ele acaba ficando no viés, esse tecido aqui na hora de cortar, a gente também põe uma mini pence aqui. Bem suave. Então, eu vou dobrar isso aqui, né? E agora que eu já tracei tudo isso, eu quis fazer aqui, como ela tem um busto maior, um decote coração, né? Ela gosta de um decote maior, mas não tão profundo, porque a gente mediu o quanto ela quer, né? Então, veio mais ou menos na altura da linha do busto, do mamilo dela. Então, vai ficar um decote para quem tem busto ousado, né? Mas o mais importante é que a cliente aprovou. É sempre importante a cliente estar ciente de quanto a gente vai baixar do decote, porque depois que a gente cortou o tecido, não tem o que faça para tapar, né? Então, eu sempre tiro essa medida, ponho a fita aqui no pé do pescoço, do lado dela, e a gente segura a fita e ela olha, né, quanto ela se sente confortável. Então, essa é uma dica de ouro, que quem já errou num decote profundo sabe quanto é bom, né, ter essa dica. Já aconteceu comigo, claro, né, já fiz um decote muito fundo, a gente teve que refazer essa parte aqui do top, do entre-seio, para fazer menos decotado e tudo mais. Então, depois disso, essa medida passou a ser obrigatório na minha tabela de medidas, para que não dê mais esse mal entendido quanto à profundidade. Então, aqui, né, nesse modelo, a gente vai ter uma alça V. Então, com essa régua aqui, eu escolho aqui no ombro quanto eu quero de alça, então vai ser uma alça intermediária, não é tão funda, nem tão pequena, né? Então, mais ou menos, eu quero criar uma linha V aqui, contínua no vestido. Então, a gente vai colocar isso aqui na alça também. A alça vai dar essa sensação aqui. Uma alça com transparência. Então, quando a gente analisa o decote final, a gente consegue ver que ele tem esse V aqui. E aqui já sai a modelagem da tela e tudo mais. Aqui a gente pode cortar um pouquinho maior, essa tela aqui, pra ter um pouquinho, pra aplicar aqui dentro, né? E bem suave aqui. E aqui agora a gente precisa ligar essa nossa linha da lateral, traçar ela, né? Enfim, mas para que isso seja possível, a gente vai dobrar essa nossa pence para que a linha da lateral saia certinha. Então, deixa eu ver. Deixa eu anotar aqui onde é a medida. Ficou uma diferença aqui de 1 centímetro do abaixo do busto, né?
que ficou faltando. Isso a gente vai compensar na hora de fazer as costas, você tem que só checar que isso não falte, né? Mas, como essa parte aqui normalmente é mais molinha e tudo embaixo do peito, né? O mais importante de tudo é que sirva, né? A pessoa não pode ficar nem sobrando demais, nem apertado demais. E também que a gente crie essas formas, que elas vão vestir bem na mulher. Então aqui a gente conseguiu ver a caixa do top dela, né? E aqui vai ser muito importante também depois posicionar as barbatanas de forma correta, porque além da modelagem encaixar, a gente precisa que a barbatana esteja distribuída nesse corpete nos lugares corretos para que crie nossa tríade de sustentação, que é a cavalinha, né, a modelagem bem feita e o posicionamento das barbatanas, né? Isso vai estar lá no meu curso. Mas de qualquer forma, né, que é mais aprofundado na estruturação mesmo. Mas de qualquer forma, hoje aqui a gente está vendo a criação de um busto harmônico e de um busto super redondinho, que encaixe bem nessa mulher. Então aqui, cortando esse top e montando ele, né, vai vestir perfeitamente nela, porque ele está contemplando as curvas dela. Ele vai ficar muito redondinho nesse busto. Aqui também, uma coisa bem importante, que faltou só antes que eu esqueça, a diferença das costas aqui, ó, é 7 e 6. Então, como ficou 1 centímetrozinho, a gente vai abaixar esse 1 centímetrozinho aqui, ó. Quando o vestido é inteiro, a gente pode tirar esse centímetro aqui, ó, na linha da cintura, e a gente faz uma dobrinha. Nesse caso aqui, a gente vai abaixar aqui e vai ter essa medida da frente e das costas. A lateral tem que bater, né? Tem que se encontrar. Existem casos que a diferença é muito maior e a gente fica ali dividindo aquela medida, né? Que tem mulheres que têm o busto bem grande e dá uma diferença ainda maior que essa, mais profunda. Então aqui, ó, eu fiz essa pequena correção da linha, né? E aqui tudo isso vai ser cortado fora, né? Aqui a gente vai dobrar, aqui a gente vai cortar, aqui a gente vai dobrar e aqui a gente vai dobrar. E quando a gente fecha esse top, ele fica um top super curvilíneo. Eu vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Então, meninas, eu fechei ele com a fita crepe pra ver aqui no manequim a curva que ele tá fazendo. Então, ele tá fazendo um busto bem redondinho, né? E ele vai caber uma taça aqui 48 com certeza, né? Eu sempre monto assim pra ver como que ele tá formando, que decote que ele tá formando e conferir, né, como que tá a modelagem para possíveis correções ou alteração de decote, algumas pequenas coisas que vendo no corpo, né, no manequim, a gente consegue ter uma noção de como que vai ficar antes de cortar. Então é muito indicado conferir aqui no manequim. E agora, em seguida, eu vou mostrar como que ficou montadinha e estruturada com a parte da finalização sendo feita. Então, meninas, esse é o resultado do nosso top, né? A gente consegue ver aqui que a gente formou uma taça super redondinha, né? Nesse modelo, ele tá em confecção aqui, colocação de rendas. E aqui, né, eu fiz esse recorte na modelagem com essa angulação e tudo mais. Mas a base começa e é feita daquela maneira aqui. Então, aqui a gente vê que vai vestir no 48, a taça vai acomodar super bem, né? E vai fazer a curvatura de busto que valoriza e encaixa nos bustos maiores, que é bem importante, né? Vou deixar aqui nesse ângulo. E daí me contem, meninas, vocês gostaram dessa aula? Acrescentou para vocês? Me deixem aqui nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês.